Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está chegando aí mais uma vez no canal. Seja bem-vindo, né? E hoje eu vou deixar uma palavra de Deus para a tua meditação, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 22, verso 24, até o verso 33. Amém, amados? Que tem como título assim: Quem é o maior? E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhe disse aos reis dos gentios: dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós será como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior que está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações? E eu vos destino o reino como meu Pai o destinou a mim, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como o trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronta a ir contigo até a prisão e a morte. Amém, amados? Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da conversão de Pedro, né? Porque existem duas palavras que são bem parecidas, que as pessoas hoje em dia, labra subierga, muitas das vezes se confundem, que é a palavra convencido e convertido. E nós vamos falar a diferença de cada uma delas. Essa aplicação vai estar voltada para a vida de Pedro, a labra subierga. Como foi a conversão de Pedro, né? Que muitas das vezes é parecida com a nossa, né? Às vezes a gente endurece muito o nosso coração para Jesus e não quer se render a Ele, não quer nascer de novo, né? Então vamos ver aqui a introdução dessa palavra que fala assim: a pessoa mais indicada para declarar e revelar a verdade sobre mim é o Senhor Jesus. Não sou eu mesmo, porque eu não me conheço completamente, nem você conhece a si mesmo completamente. Mas o Senhor Jesus, sim, Ele nos conhece completamente, né? Completa e perfeitamente. A verdade sobre nós se revela nele. E há algumas verdades aqui nesse encontro entre Jesus e os seus discípulos. Nessa reta final de ministério, o Senhor Jesus nos mostra sobre nós o que vai nos ajudar a ter consciência e a humildade diante das exigências da vida e diante diante das exigências do nosso Deus. Eu te convido a assistir esse vídeo até o final, porque as lições dele são extremamente preciosas. Se inscreva quem não for inscrito e compartilhe. O Senhor Jesus nos convida a nos organizarmos de maneira diferente em comovidade e triste. Ele está falando a comovidade e tristeza ao ver que na igreja existem pessoas servindo para ter notoriedade, né? E para ter clamor.
Notoriedade é a pessoa que quer aparecer, que quer estar no auge de todas as coisas, né? Ela não faz aquele trabalho que ela está fazendo para que Jesus seja o centro, né? Seja o autor, seja quem está sendo exaltado, mas ela está pegando a exaltação para si própria. Então, essas pessoas são convencidas, não convertidas. É isso que o escritor está falando. Existem pessoas que estão servindo por notoriedade, para aparecer e para ter glamour, respeito, para ter atenção das outras pessoas, mas não é esse o desejo do Senhor Jesus. O desejo do Senhor Jesus é que cada um de nós seja servo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E que o desejo dos outros seja mais importante do que o meu próprio. Eu faço essa obra aqui nesse canal. Muitas das vezes eu não gosto nem de aparecer meu rosto, nem de mostrar quem eu sou, porque a intenção aqui de fazer, de ter feito esse canal e de pregar a palavra de Deus, embora seja muito pequeno o meu conhecimento, mas mesmo assim eu compartilho com os irmãos de coração. A intenção aqui não é para que os irmãos, não é para que eu apareça, não, para que os irmãos me conheçam, ou que eu fique conhecida, fique famosa, nada disso. A intenção aqui não é isso. Tanto que eu nem coloco meu rosto, né? Eu poderia colocar em alguns vídeos, eu comecei a colocar, mas depois eu senti o desejo do meu coração de não aparecer mais nos vídeos, até porque quando eu estou filmando, lota meu celular, fica cheio, a memória dele fica cheia. Então a intenção aqui é para que o Senhor cresça e eu diminua, que o Senhor apareça e eu me constranja com toda a sua glória. Então o desejo do meu coração aqui é levar a palavra de Deus para os irmãos e que os irmãos sejam abastecidos com o alimento do céu, com o maná do céu. E para isso eu tenho buscado na fonte que é Jesus. Aleluia. Continuando aqui, fala: o desejo do outro seja mais importante que o meu próprio. Desejo que o interesse das outras pessoas seja mais importante que o meu próprio interesse. Pode parecer difícil numa sociedade que nós vivemos tão humanista, tão egocêntrica, né? Onde o homem está no centro e não Deus, ele está falando, tão voltada para si, seu desejo e prazeres, mas o Senhor Jesus apresenta um sentimento novo, uma visão nova de quem serve é maior, alabaçubiega, e a quem ele apresenta como exemplo, a ele mesmo. Jesus, ele é o maior, ele é o grande exemplo disso. Ele está sendo aqui Senhor e Deus. Ele humilhou-se, tomou forma de servo e se fez um como nós. Precisamos estar atentos para que o nosso sentimento seja semelhante ao do nosso Senhor Jesus. E no verso 31 ele está falando, o comentarista: há um mundo espiritual à nossa volta. Muitas vezes nós não temos consciência dele, nós não estamos atentos às suas exigências e o que acontece por trás daquilo que os nossos olhos naturais não enxergam. E aqui o diabo pediu para tentar Pedro, e no versículo 32 diz: mas eu orei por você para que sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortalece os seus irmãos, né? Pedro já estava com o Senhor Jesus há 3 anos, havia feito tantas declarações de amor pelo Senhor, era tão empenhada, Labrasubierga. Muitas das vezes a gente somos assim, a gente faz tanta declaração de amor a Jesus, diz que ama, diz que Ele é o centro da nossa vida, que Ele é o grande amor da nossa vida, mas a nossa vida não está conduzindo, não tá sendo verdadeiro aquilo que a gente está falando.
A nossa vida não está mostrando aquilo que está saindo da nossa boca. A nossa boca muitas das vezes está falando da boca para fora. É isso que ele está falando, né? Pedro, ele falava aquelas palavras da boca para fora, para se mostrar muitas das vezes que era o melhor, porque ele era orgulhoso, ele era duro de coração. Então, o tratar de Deus na vida de Pedro foi muito severo, foi uma lapidação muito contínua, muito forte, para que houvesse uma mudança verdadeira de dentro para fora. Foi necessário ele nascer de novo, mesmo ele estando na companhia de Jesus, né? Durante todos esses anos, ele ainda não tinha se convertido, ele ainda não tinha nascido de novo, ele ainda não tinha entregado seu coração verdadeiramente ao Senhor Jesus. E Deus conhece, né? Só Deus conhece verdadeiramente quem é eu e quem é você. Nem nós mesmos nos conhecemos como o oleiro que nos construiu nos conhece, né? Só quem conhece verdadeiramente a sua vida, a minha vida, é o Senhor Jesus. E só Ele pode falar de nós com propriedade, porque Ele é Senhor e Ele é excelência. Ele é Criador e foi Ele que fez a mim e a você. Aí aqui fala, era tão empenhado, era um dos 3 mais íntimos de Jesus, mesmo assim, ele não era convertido. Pois a verdade sobre nós se revela no Senhor Jesus, e o seu amor por nós se revela no seu cuidado. O Senhor Jesus conhece a verdade sobre nós e a nossa estrutura, né? Então, quem conhece a verdade sobre nós é só Deus. Deus é quem nos conhece verdadeiramente, né? Ele mergulha na nossa intimidade, Ele mergulha no nosso eu, na nossa alma, na nossa estrutura. Muitas das vezes você pensa que você é crente mais do que seu irmão, e não é, né? Porque quem é crente de verdade, ele nunca se acha melhor do que os outros, mas ele se acha sempre o menor da casa, assim como Davi, né? Era o menor da casa, mas ele tinha algo diferente na sua vida, né? Ele tinha algo que chamava a atenção do Senhor, porque por ele ser o menor, ele se destacou sendo o maior. Na lei de Deus funciona assim, né? No reino de Deus a gente sabe que funciona assim. O maior é o menor e o menor é o maior. No verso 33, Pedro, ele é orgulhoso no velho homem. Jesus diz a Pedro de forma claramente, Pedro, acorda, você está dizendo isso da boca para fora, porque na verdade antes que o galo cante, essa boca aí que não sabe o que diz, vai me negar 3 vezes. Em Marcos capítulo 14, verso 31, Pedro diz com veemência, né? Com certeza, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Então, Pedro, ele era imaturo, ele estava no começo da fé dele e ele queria se sobressair, queria ser melhor do que as outras pessoas. E não é assim que começa, né? Uma caminhada com Jesus, a gente tem que começar se humilhando, negando a si mesmo, mostrando que a gente é pó e cinza e que a gente necessita dele todos os dias da nossa vida, né? Até o homem mais velho na caminhada com Jesus, ele tem que ser como um menino, o coração dele tem que ser puro, tem que estar limpo, né? Não pode deixar que nada desse mundo suje o seu coração, suje as suas vestes espirituais. As nossas vestes espirituais têm que ser, como está escrito lá em Eclesiastes, em todo tempo, sejam alvo as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Continuando aqui fala, mas Jesus Cristo sabe tudo o que vai acontecer e está contando os fatos com antecedência. Avisou do próprio momento da profecia de Zacarias que ele, como pastor, seria ferido. Avisou tudo
né, que ia acontecer. Então aqui nos mostra que Deus, ele sabe de tudo que vai acontecer na minha e na tua vida lá na frente. E muitas das vezes Deus mostra pra gente, Deus fala com a gente: filho, cuidado, não vai por esse caminho não, porque tem um abismo lá na frente, Satanás está preparando algo contra a tua vida. Então a gente vê aqui o cuidado do bom pastor e o zelo de Jesus para com a minha vida e para com a tua vida, para com a igreja, o seu povo. Então, antes de acontecer qualquer coisa, antes de Satanás projetar e fazer qualquer mal, fazer qualquer coisa contra a vida do povo de Deus, contra seu povo, Jesus, ele avisa. Jesus sempre avisa do perigo, para que a gente se desvie do mal. Como ovelha, a gente tem que se desviar do mal, olhando para o bom pastor, sempre. Aí aqui fala, seria ferido e avisou tudo o que ia acontecer para todos os discípulos. Jesus Cristo deixou claro: olha, Pedro, o diabo quer te cirandar como trigo, mas eu roguei por você para que tua fé não desfaleça. E Pedro disse: Senhor, o diabo não vai cirandar comigo, né? Eu estou firme, mas Jesus Cristo naquela hora mostrou que realmente é o grande. Então, muitas das vezes a gente se sente senhor da nossa vida, a gente quer dirigir a nossa vida, né? A Labra Subierga. Deus está falando para a gente o que é melhor para a nossa vida, a direção certa que você tem que tomar, e muitas das vezes você quer tomar as rédeas da sua vida e conduzir ela, né? Da sua maneira, do seu jeito. Aí você vai cair no abismo. Porque a Bíblia diz que a nossa justiça, se a nossa justiça é trapo de imundícia, isso quer dizer que a gente não sabe conduzir nossa vida, a gente não sabe tomar decisões certas, a não ser que seja com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então Pedro aqui, ele queria fazer as coisas do jeito dele, é por isso que ele quebrava a cara, é por isso que ele cometia tantos erros. E não é diferente na nossa vida, nos dias de hoje. Muitas das vezes a gente quer tomar as rédeas na nossa vida, conduzir ela, viajar para onde a gente quer, fazer os nossos projetos, mas a gente esquece que a assinatura final, que a gente faz projeto, mas quem decreta é o Senhor, né? A gente tem sonhos, mas quem realiza é o Senhor. Está escrito, se eu não me engano, no livro de Provérbio, que o homem faz projeto, mas quem decreta, né? Ou seja, quem assina aquele projeto, quem dá o parecer, quem realiza é o Senhor, não o homem, né? Então, todos os projetos que você for fazer, esteja debaixo da vontade da vontade do Senhor, esteja debaixo do senhorio do Senhor, para que todos eles aconteçam, né? Porque o teu melhor não é o melhor que Deus tem reservado para a tua vida, mas o melhor de Deus é o melhor para a tua vida e para a minha vida. E é esse melhor que a gente tem que querer, né? E quando a gente é convertido, de verdade, a gente aceita a vontade de Deus, por mais diferente que seja da nossa, ela é sempre a melhor. Naquela hora mostrou que realmente é o grande pastor, sendo aquilo a última noite da sua vida. Ele poderia estar orando por ele mesmo, mas não Jesus Cristo como pastor, como grande pastor, ele está se lembrando das ovelhas, ele está rogando pelo aquele pequeno rebanho de 12 pessoas, mas ele está preocupado especialmente por Pedro, né? Jesus aqui está falando que a última hora, no último momento da sua vida, onde ele ia ser crucificado, antes que acontecesse aquele fato, ele estava preocupado com essa ovelha, porque existem ovelhas que está desgarrada, né? Está fora do redil, então ele se preocupa com a tua vida. A tua vida é muito preciosa para Jesus e ele não quer que a tua vida seja conduzida por você mesmo, mas ele quer conduzir a tua vida, porque ele é o bom pastor, e o bom pastor, que é Jesus, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então, muitas das vezes, Jesus ele quebra a perna da ovelha quando a ovelha quer sair do redil,
Muitas das vezes Jesus, ele pega o cajado, dá uma cajadadazinha na ovelha para que ela retorne ao caminho certo. Então Jesus, ele tem as maneiras de cuidar do seu rebanho, né? E a forma certa, como eu volto a falar, por mais diferente que seja, a vontade de Deus da nossa, ela sempre será melhor. Então, toda ovelha que quer sair do redil, você que está querendo sair do redil do Senhor, Jesus está de olho em você, viu? E Jesus se preocupa com você. E Jesus tem a forma certa de cuidar de você. Jesus tem a forma certa de cuidar de cada um de nós. Muitas das vezes dói. O remédio é amargo, mas ele é eficaz, mas ele vai surtir efeito na sua vida. Então, aceite a vontade de Deus, porque ela é a melhor. É isso que Deus estava falando para Pedro, né? E fala conosco hoje em dia. Então, Jesus estava preocupado com aquele pequeno rebanho de 12 ovelhas que ele havia formado, os 12 discípulos. Especialmente por Pedro, porque Satanás viu que Pedro era, aleluia, uma espécie de líder daquele grupo, era o mais interessado daquele grupo, era o mais curioso. O diabo vê quando o homem tem sede de Deus e tenta impedi-lo. Satanás, vendo que podia fazer o que quiser com Jesus, né? Porque durante esse período que Jesus ia ser crucificado, ele está falando, o poder das trevas foi maior. Então, ele operou poderosamente naquele período, né? E ele queria atacar a vida de Pedro, porque ele viu que havia muitas falhas no caráter de Pedro, muitas brechas na vida do homem. Então, quando a gente deixa brechas, Satanás, ele quer destruir a nossa vida, né? E Deus quer que hoje você feche essas brechas, se posicionando e se convertendo de verdade. Conversão significa se arrepender, sair do caminho velho e entrar no caminho novo, que é Jesus. Aí ele fala, impedindo Satanás, vendo que podia fazer o que quiser com Jesus, porque era a hora e o poder das trevas. Satanás então se voltou contra Pedro e disse, eu quero peneirar como o trigo, eu quero cirandar, jogá-lo para lá e para cá. Então, o diabo ele ia fazer uma bagunça na vida de Pedro e Jesus não autorizou totalmente que isso acontecesse. E Jesus Cristo, vendo o plano do inimigo na sua última noite de vida, ele fica orando por Pedro o tempo todo, sem que você saiba, ele cuida e se preocupa com você. E ele tem agido em favor da tua vida. Jesus sabe tudo aquilo que Satanás quer fazer com você. Te peneirar como trigo, te cirandar como trigo. Ele quer te mandar, te destruir. Ele quer te roubar e tirar tudo o que você tem. Mas não tenha medo, né? Ainda que todos os demônios liderados por Satanás se levantem contra a tua vida, o grande pastor Jesus Cristo, ele vem te socorrer. Ele está olhando e rogando por tua vida. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor já está dando ordem a teu respeito. Receba em nome de Jesus. Pedro está com excesso de confiança humana, soberba, mas já Jesus vai ser preso naquela noite. Pedro foi querer mostrar a sua valentia e tirar a espada para, aleluia, Jesus querido, ferir o soldado Malco. Eu acho que foi um ato desajeitado de Pedro para defender o Senhor Jesus, mas Jesus curou a orelha do soldado. Jesus se entregou naquela noite e disse, deixem ir os demais, mais uma vez, como bom pastor, ele protege o rebanho. Todos foram embora, mas Pedro vai seguir Jesus de longe, né? Aleluia, Jesus querido. Pedro vai seguir Jesus de longe. Glória ao Pai, glória ao Filho e ao Espírito Santo.
Aí fala aqui. E foram todos embora, mas Pedro vai seguir Jesus de longe até a casa de Anás. Anás não era o sumo sacerdote, aquele ano era o Caifás. Anás era sacerdote o ano anterior, mas os judeus acreditavam que uma vez sacerdote, sacerdote para sempre. Que o cargo era vitalício e era verdade. E isso quando uma pessoa é ungido a pastor, ele sempre será pastor. Mesmo que não esteja à frente de uma igreja, continua sendo pastor. Por isso que o evangelho chama Anás de sumo sacerdote, mas ele era o sumo sacerdote da legislação anterior. Ele era o ex-sumo sacerdote e Jesus é levado para a casa dele. Anás e Pedro e João seguiram Jesus e vêm os guardas levando o Senhor Jesus e introduzindo na mansão de Anás. Ele morava em uma mansão enorme, tinha um grande portão e João, o discípulo amado, era conhecido de Anás. E entrou e a porta se fechou e Pedro ficou do lado de fora. Quando João estava lá dentro acompanhando, Jesus, viu que ficou no alpendre, viu que Jesus estava no alpendre e o alpendre era uma espécie de telhado que ficava preso assim num edifício principal da casa. Aleluia. Está falando que Pedro ficou do lado de fora porque João saiu, ele entrou na casa desse sacerdote para ver o que ia acontecer com Jesus, Porque João amava muito a Jesus e João era o discípulo amado do Senhor. E João se esqueceu de Pedro. Pedro ficou lá fora. Quando ele deu fé que Pedro não estava do seu lado, ele voltou para buscá-lo. Era como se fosse uma varanda, ele está contando a história. E Jesus ficou ali no alpendre, não dentro da mansão. Anás saiu ali na varanda para conversar com Jesus. Aí João olha do lado, cadê o Pedro? O Pedro ficou do lado de fora. Pedro chegou na portaria, e falou a senhora, pode abrir, porque um amigo meu ficou lá fora. A senhora poderia deixar ele entrar? E a porteira conhecia o João e ela falou, pois não, João, quem é o teu amigo? O João falou, meu amigo é aquele ali, e chamou o João. O João chamou logo a Pedro, ele está falando, que logo entrou com ele. Mas quando Pedro entrou pelo portão, a porteira disse, vem cá, você não é amigo de Jesus? Você não é um dos discípulos de Jesus? Pedro olhou para aquela criada e falou, não, eu não conheço, e entrou, Então, ele nem percebeu que negou Jesus pela primeira vez ali no portão com uma criada. Aí o João ficou assistindo o interrogatório de Jesus ali na casa de Anás. Na varanda, Jesus estava fora da casa e tinha aquele quintal, mas estava muito frio. Os soldados e outras pessoas e os criados e os curiosos fizeram uma fogueira ali para se esquentar. Ele está falando que fora da mansão, Fora da mansão, no quintal da mansão, as pessoas que foram assistir, o julgamento de Jesus, fizeram uma fogueira no meio daquela mansão, no quintal. E Pedro foi para se aquecer na fogueira. Fizeram uma fogueira ali para se esquentar da noite fria. Aí Pedro estava com frio e falou, vou chegar perto desse fogo aí. Quando Pedro chegou perto desse fogo e ficou ali se esquentando, os soldados do templo estavam em volta da fogueira. Aí um soldado que era parente daquele que Pedro tinha cortado a orelha, um soldado que era
parente de Malco, olhou para Pedro e o rosto dele estava iluminado pelo fogo. E olhou para Pedro e falou assim: Você não estava com ele lá no jardim da oliveira? Pedro disse: eu não estava com ele não. E saiu de perto do fogo. Negou Jesus pela segunda vez. Olha só, já foi jogado como trigo lá na fogueira, e da fogueira já foi jogado para o outro lado, por frio. E assim que o diabo faz. Primeiro joga, né? Pega a pessoa e joga. Primeiro pega a pessoa e joga no fogo. Depois que arrasou com a pessoa, joga de novo no frio. Aí Pedro quer ver o que vai acontecer com Jesus e vai para o meio dos curiosos. Aí ele se aproxima do alpendre. Jesus está na varanda de costa e Amós, o ex-sumo sacerdote, está na frente dele. Jesus e Pedro, tremendo de frio, se aproxima e ali ele quer chegar mais perto e ele está bem pertinho para ouvir a conversa. Aí alguém olha para Pedro e diz assim, uma mulher, né, uma criada, outra criada, né? Tu também és Galileu, você estava com Galileu, você também é discípulo, você é um dos tais. Não, eu não sou. Aí Pedro vai recuando, mas alguém diz, você está mentindo, a tua fala te denuncia. E os demônios se divertindo com a tortura psicológica que estava fazendo com Pedro. Foi aí que o galo cantou. É assim que o diabo faz, ele faz o homem pecar. Depois que o homem peca, ele começa a acusar, a torturar o homem. E não foi diferente na vida de Pedro. A gente pode observar que Pedro ele negou Jesus 3 vezes, né? Ele deu brechas para o diabo. E o diabo, nessas 3 brechas, começou a torturar o psicológico, né? Tanto que ele ficou constrangido, né? Porque Pedro, nessa época, né, ele não era convertido ainda, ele era convencido. Né? Isso muitas das vezes a gente se depara com essa situação. Nossa vida se depara com essa situação. Muitas vezes, né? E muitas gentes é desse jeito. Muitas vezes a gente é desse jeito. A gente pensa que é convertido e só é convencido. Mas quando você é convencido é quando você não sabe amar, quando você não sabe perdoar, quando você não sabe reconhecer os seus erros, quando você não se arrepende do seu pecado, quando você não se humilha, quando você fica na dureza do seu coração. Esse é o convencido, né? Esse é aquelas pessoas que vai na igreja por pura ética, porque são admiradores do evangelho, né? Pessoas que admiram o evangelho, pessoas que vai porque são religiosas, como o fariseu, né? Não vai porque tem uma aliança e um compromisso com o Senhor. Aí aqui fala, e os demônios param com a brincadeira maldosa. Naquela mesma hora, Jesus se vira e olha bem dentro dos olhos de Pedro. E o olhar de Jesus é penetrante, mais do que uma espada de 2 gumes. Mas Pedro chorou amargamente e se arrependeu. O seu orgulho caiu por terra. Ele está falando que quando Jesus olhou para Pedro, né, foi quando Pedro o negou pela 3ª vez. Aí o galo cantou. Jesus mostrou para ele, tá vendo, filho? Eu não te falei que você estava errado, que você não estava preparado para morrer por mim? Então, o olhar de Jesus muitas das vezes nos confronta. O olhar de Jesus muitas das vezes ele é de amor, mas ao mesmo tempo que o olhar de Jesus ele é de amor, mas ele também nos repreende quando a gente está errado, né? O olhar de Jesus, tem um evangelho pregando por aí que Jesus é só amor. Jesus é amor, mas ele também é fogo consumidor. Jesus é amor, mas também ele é correção.
exortação. Então, todas as vezes que eu e você se encontrar errado, o olhar de Jesus vai nos corrigir, vai nos alcançar, vai nos mostrar o caminho certo que a gente tem que andar. Porque quem ama, corrige, né? Então, por isso que o amor de Jesus, ele nos constrange, porque ele nos corrige, nos mostra o caminho que a gente tem que andar. Caminho da verdade, caminho do céu. Aí aqui ele fala: mas Pedro chorou amargamente e se arrependeu. O seu orgulho caiu por terra. Quanto mais ele lembrava do olhar de Jesus, ele se arrependia. Pedro estava passando pelo processo de conversão verdadeira. E Jesus falou para Pedro: quando você se converter, cuide dos seus irmãos, né? Como é que ele ia cuidar dos irmãos dele se ele não sabia cuidar nem dele mesmo, ele não sabia domar suas emoções, ter domínio próprio sobre os seus sentimentos, né? Sobre as suas palavras, sobre as suas emoções. Então, quando a gente tem domínio próprio, quando a gente é convertido de verdade, a gente pode ajudar as outras pessoas. Mas eu ou você só pode ajudar outra pessoa de verdade se a gente primeiro for nascido de novo, for convertido, for liberto, for transformado, for alcançado por Deus, por dentro, né? Quando o homem se converte de verdade, quando ele sai do mundo e ele se converte de verdade, ele larga os vícios, ele larga o pecado, ele larga as velhas práticas, o velho eu, o velho homem, tudo fica de lado, tudo cai por terra, porque o novo homem nasceu ali, né? O novo homem nasceu de novo. Como que Pedro, frequentando a Universidade dos Céus, sem faltar em nenhuma aula durante 3 anos e meio, no curso intensivo de carga horária de 24 horas por dia, recebendo lição de manhã e à tarde e à noite e de madrugada, como é que alguém frequentou a melhor universidade do universo, aprendendo diretamente do maior de todos os mestres? Como é que alguém chega 3 anos e meio e não está diplomado ou aprovado? É porque não passou agora, não passou, né? Agora vai repetir a prova de novo até ser aprovado, né? Tempo de crente não é sinal de ser convertido, e sim arrependimento, mudança de vida, dar frutos. Pedro não estava convertido porque ele pensava que estava pronto. Em Mateus 18, 3, verso 3 e 4, Jesus disse: em verdade vos digo, alabra subierga, glória a Deus, que se não vos converterdes e vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Né? Leiam aí, confiram essa palavra. Está escrito em Mateus capítulo 18, verso 4, verso 3 e verso 4. Pedro era o mais velho discípulo e foi a ele quem Jesus confiou a liderança da igreja e dos apóstolos. Mateus 16, 18 e 19. Está escrito, os irmãos leiam aí. Após a morte de Jesus, foi Pedro que conduziu a missão de pregar o evangelho a todas as pessoas. O seu trabalho missionário continuou até o final da sua vida. 68 anos após o nascimento de Cristo, depois que Jesus morreu, o apóstolo Pedro continuou a sua obra missionária, 35 anos, né? E diz a tradição que ele foi morto, crucificado em Roma, mas ele teria pedido para ficar de cabeça para baixo, pois não se achava digno de morrer como seu Senhor. Essa foi a morte de Pedro, né? Ele morreu de cabeça, crucificado na cruz, como Jesus, mas ele falou que não era digno de morrer como seu Senhor. Então, isso aí nos mostra que Pedro se converteu no final do seu ministério, né? Ele se converteu já numa certa idade
E ele falou que não era digno de morrer a labra submerga como Jesus, né? Mas ele queria morrer de cabeça para baixo. Então ele foi morto e crucificado de cabeça para baixo. Já André, que era discípulo de Jesus, né, fala assim: André, irmão de Pedro e também era pescador, era um dos discípulos mais próximos de Jesus. André foi muito torturado na Grécia. Ele estaria em missão na província da Acácia, onde foi crucificado em forma de um X, né? E foi morto e lançado nas ondas do mar, né? Colocaram ele no X e morto nas ondas do mar, segundo os estudiosos. E João era o mais jovem discípulo que Jesus tinha e também foi o discípulo a quem Jesus amava. Ele foi o único apóstolo que acompanhou Cristo à sua crucificação por ordem do imperador. Aleluia. Domiciano, João foi levado cativo para a ilha de Patmos, onde recebeu a revelação do Apocalipse. Acredita-se que eles tenham morrido de causas naturais aos 94 anos de idade na cidade de Éfeso. Então aqui o escritor está relatando a morte de cada um dos discípulos de Jesus que morreram por amor ao Evangelho, né? Então isso é uma honra muito grande. Morrer por amor à palavra de Deus é um amor muito intenso, muito profundo e muito verdadeiro. Porque só um homem convertido, ele tem coragem de dar a sua vida por amor ao Evangelho e morrer por essa palavra, né? E a gente vê que tantos missionários por aí afora têm feito isso, né? E aqui fala aqui da morte de Filipe, um apóstolo, um discípulo do Senhor e o seu ministério. Filipe foi a terceira pessoa a ser chamada por Jesus ao discipulado. O apóstolo participou de muitos milagres e foi a ele que Jesus perguntou como poderia alimentar a multidão no episódio da multiplicações de pães e peixes. Ele deu continuidade à missão na Ásia, nas regiões da Frígia e Herópolis. A história de Filipe é confusa e até hoje não se sabe o certo como ele morreu. Há relatos que ele tenha morrido de causas naturais, mas também existem estudiosos que acreditam que ele morreu enforcado, apedrejado ou crucificado em Herápolis. Não se sabe ao certo. Bartolomeu, que foi um discípulo do Senhor, né? Foram 12 discípulos. E aqui nós estamos relatando o final, né, das suas vidas, como cada um morreu, né? Morreram na presença do Senhor, né? Convertidos, não convencidos, né? Como existem muitos por aí. Bartolomeu, existe poucas referências na Bíblia sobre o apóstolo Bartolomeu. O seu nome é mencionado apenas na lista de discípulos, e segundo alguns registros que não estão na Bíblia, ele pregou pela Ásia Menor até a Índia e teria sido esfolado, crucificado de ponta cabeça em Albanópolis, na Armênia, e em outra versão católica diz que ele foi açoitado até a morte e o seu corpo jogado no mar, né? Não se sabe ao certo, né? E Mateus era judeu e ele tinha boas condições financeiras porque ele trabalhava como publicano reconhecido, recolhendo os impostos para o Império Romano. Os publicanos eram mal vistos pela sociedade judaica, mas foi exercendo essa função que Jesus o chamou para segui-lo. Autor de um dos evangelhos, Mateus revelou muitos detalhes a respeito do ministério e da vida de Jesus. E segundo os relatos, o apóstolo teria percorrido toda a Pérsia, Judeia
Etiópia, onde ele veio a ser morto. A causa da sua morte teria sido por conta de um ferimento de espada, mas também há quem acredite que ele tenha morrido de causas naturais, e seu túmulo se encontra em Salemo, cidade italiana. Tomé, era um homem sincero, mas pessimista e incrédulo em certos momentos. Uma semana após Jesus ressuscitar, Jesus apareceu a Tomé e mostrou as suas marcas, e assim ele creu. Existem relatos que ele morreu a flechada enquanto estava orando, e a sua morte teria sido encomendada pelo rei Milápura, na cidade indiana de Madres, no ano 53 depois de Cristo. Simão, que também foi um discípulo do Senhor, como ele morreu. Pouco se sabe sobre a sua morte, mas os católicos falam que ele foi cerrado ao meio por um serrote. Outros dizem que ele foi crucificado na Armênia. Tiago era irmão do apóstolo João, e os dois foi chamado por Jesus de filho do trovão. Ele trabalhava no barco do pai em sociedade com Pedro e André, e foi nas margens do mar da Galileia que eles se tornaram discípulos de Cristo. Que lindo, né? Ele também foi um dos discípulos mais chegados a Jesus. Ele esteve presente na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração e no Getsêmani. Foi o primeiro apóstolo a ser martirizado e o único a ter um relato bíblico sobre o acontecimento. O apóstolo foi decapitado, né? Tiraram a cabeça dele. A mando de Herodes, por volta do ano 44 depois de Cristo, na mesma ocasião em que Pedro havia sido preso. Depois você ler Atos, capítulo 12, de 1 a 2. Tiago era filho de Alfeu, e existem 4 situações referentes ao apóstolo. Depois você lê aí na sua casa, nos versículos Mateus 10, 3, Lucas 6, 12, 16, Atos 1 a 13 e Marcos, capítulo 3, verso 18. Existem 2 relatos da morte de Tiago. O primeiro diz que ele foi crucificado, e a segunda é que ele teria sido apedrejado até a morte, a mando de Amânios, um sacerdote que queria que Tiago denunciasse alguns cristãos. Então, por amor ao evangelho, Tiago se posicionou fiel, né? E morreu dessa forma, como diz alguns estudiosos. Judas Tadeu, diferente do Judas traidor, né? Diferente de Judas Iscariotes, Judas Tadeu escreveu uma das cartas presentes ao Novo Testamento. Diferente de Judas traidor, ele respondeu com fidelidade. Aleluia, Jesus. Com fidelidade ao seu chamado, e teve coragem de entregar a vida por amor a Cristo, por causa do Evangelho. Segundo a tradição, o apóstolo teria evangelizado na Judéia, Samaria e Dunéias, seria Mesopotâmia e Líbano antiga, e ele teria sido martirizado nos anos 70 depois de Cristo, lixado a golpes de lança, machados e porrete, né? E Judas Iscariotes, agora ele vai falar de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi o discípulo que traiu Jesus. Curiosamente, ele é o discípulo com maior número de citação, depois de Simão Pedro. Um outro detalhe é que o seu nome sempre foi mencionado por último entre os discípulos. Judas era encarregado da administração do dinheiro,
E apesar dessa responsabilidade e de caminhar com Jesus, o discípulo costumava furtar os valores recolhidos. Ele era mau caráter, né? Ele tinha um defeito no caráter dele. Então foi esse defeito a ruína do seu ministério. Então a gente tem que ter muito cuidado. Tem pessoas que têm problema com dinheiro, então Deus nunca vai colocar quantias grandes, quantias maiores em sua mão. Por quê? Porque o seu caráter não foi tratado ainda. O seu caráter, Deus ainda está trabalhando nele. E como recomeço por entregar Jesus ao sacerdote e como recompensa por entregar Jesus aos sacerdotes em troca de 30 moedas de prata, né? Valor abaixo do ouro, né? Judas tentou devolver o dinheiro, mas ele foi rejeitado e dominado pela culpa, ele jogou o dinheiro dentro do templo e saiu para se enforcar. Então ele perdeu a salvação, né? Ele perdeu a salvação porque ele deixou esse mal que ele tinha dominar a sua vida. Existem falhas e defeitos no nosso caráter, mas não é por isso que a gente vai se deixar levar por elas. Nós devemos buscar em Jesus a solução para isso, né? Jesus é quem corrige os nossos defeitos, como está escrito na sua palavra, que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Então é na sua fraqueza que você vai se tornar forte, se você depositar essa fraqueza na mão do Senhor, seja ela qual for, né? O convertido, ele faz tudo por amor. Já o convencido faz tudo por religião. Como os fariseus fez, ele não tem transformação. Simpatizante do evangelho não é convertido, né? Tem pessoas que vai para a igreja porque é simpatizante, acha bom, gosta de ouvir a palavra de Deus, se sente bem, né? Mas não deixa ser transformado, não se deixa ser transformado, não se deixa ser alcançado, não se deixa ser mudado, lavado, oh glória, pela palavra de Deus. Então, essas pessoas só são convencidos e não convertidos, né? E estão dentro da igreja. E quem vai fazer a separação do joio do trigo é o Senhor, né? Cabe a nós ter um coração convertido e voltado para Deus. Entrando aqui para a palavra de Deus no livro de Lucas, né? Após terminar o comentário bíblico, terminamos o comentário, vamos entrar para a palavra que fala assim: quem é o maior? Lucas 22, verso 24. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia o maior, né? Aqui nós encontramos Jesus no final do seu ministério, né? E os discípulos estavam discutindo quem é o maior. E Jesus estava lhe ensinando o valor das coisas do céu. Então os discípulos entre si, né? Na última hora, no último momento, a labra subierga da vida de Jesus aqui como homem aqui na terra, antes de ser crucificado, né? Teve a Santa Ceia. Então ali naquela reunião que teve, né, entre os discípulos, eles começaram a discutir: eu quero sentar à direita do Senhor. Senhor, deixa meu filho sentar. Teve uma mãe que pediu para Jesus que deixasse Jesus sentar à direita ou à esquerda, e Jesus falou que não é assim, não caberia a ele, né? Ele não tinha estrutura de sentar à direita e à esquerda, que só caberia a Deus, né? Colocar à direita ou à esquerda as pessoas, né? As pessoas certas. Então, muitas pessoas, a gente começa a aplicar na nossa vida essa palavra e vê que existem muitas pessoas que querem se sentir o maior, que faz as coisas na igreja para aparecer, né? Os holofotes têm que estar em cima dela, as luzes têm que brilhar nela. Se eu não for, não acontece. Se eu não louvar, nada vai sair bem, nada vai acontecer. Tem pessoas que estão dentro da igreja e querem aparecer. É isso que essa palavra está dizendo. Não quer deixar Jesus aparecer, quer ser a estrela, quer brilhar, quer que ela seja o centro das atenções. E Jesus está dizendo não. Não é assim, né? O maior sou eu. E eu não me coloco como maior,
Jesus, ele era aqui, como está falando na palavra, ele era e ele é o maior. Mas a Bíblia diz que quem quer ser o maior, seja o menor. Então, para Jesus ser o maior, ele teve que se tornar o menor. Ele teve, como homem, né? Como homem, ele se tornou o menor, porque como Deus, ele já era. Ele já era e ele é o maior. Então, Jesus, como homem, ele se tornou o maior, o menor, né? E ele está falando aqui, para ser o maior, é aquele que tem que lavar os pés, é aquele que tem que perdoar. Para ser o maior, você tem que servir a todos e não ser servido. Então, esse é o maior no reino dos céus. O maior é aquele que serve a todos e por ninguém é servido. Vai ser servido naquele grande dia pelo próprio Deus. Então, se você quer ser o maior na presença de Deus, na casa do Senhor, seja o menor. Lava os pés do teu irmão, cubra ele, aconselhe ele, coloque alimento na sua mesa, né? Que se ele estiver precisando, compartilhe o pão, né? Ajuda a viúva, ajuda o órfão. Esse é o maior no reino dos céus. É isso que Jesus está querendo passar para os seus discípulos e passar para nós também nos dias de hoje. Verso 25 fala, e ele lhe disse, os reis dos gentios dominam sobre ele, e os que têm autoridade sobre ele são chamados benfeitores. Mas não, verso 26, mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, a quem governa como quem serve, né? Então ele está falando, você quer ser o maior? Quer? Então seja o menor, viu? Seja o menorzinho, vá lá para o final, começa a fazer tudo do começo, tudo como eu te ensinei no começo da tua caminhada, né? Seja convertido, seja liberto, né? Se esvazie de si mesmo, se desapegue das coisas do mundo, das coisas materiais. Seja bondoso, seja humilde, seja manso, reconheça seus defeitos, né? Busque em mim, Jesus está falando, busque em mim a solução, busque em mim a resposta que vocês vão encontrar. Verso 27 fala, pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve, porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou aquele quem serve. Então, Jesus está falando que ele é o maior, mas ele se fez o menor para que ele fosse o maior, entendeu? E mesmo ele sendo maior, ele não se exaltava, ele não desmerecia ninguém, né? Ele não ficava batendo no peito e dizendo, eu sou o maior, eu sou o melhor, eu sou o filho de Deus, eu posso tudo, eu vim aqui para fazer, para arrebentar, para isso. Não, Jesus, ele sempre se colocou como um servo. Sendo o Senhor, ele se colocou como servo, sendo humilde, sendo manso, como uma ovelha mansa e humilde, né? Ele foi ao matadouro por amor de mim, por amor de ti. Então, a gente tem que se espelhar em Jesus, a gente tem que olhar para Jesus, né? A gente tem que se parecer com Jesus, e para a gente se parecer com Jesus, a gente tem que seguir os seus passos. Eu sempre falo isso aqui no canal. Verso 28 fala, e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, né? Ele está falando, vocês têm permanecido comigo em todo o meu caminhar, em tudo que eu passo, né? Tudo que eu passei, tudo que eu passo aqui nessa caminhada como homem, e vocês ainda não aprenderam? Jesus está falando com todos os discípulos, em especial com Pedro, porque Pedro era muito afoito, né? Pedro era muito para frente, ele se sobressaía no meio dos outros, ele queria sempre ser o melhor, né? Tá falando aqui, ele queria ser sempre o bambambam, ele era muito, né? Ele era uma ovelha muito desalinhada, né? Não andava nos conformes. Então Jesus teve que ensinar ele, né? O valor verdadeiro de uma ovelha, como ele tinha que se posicionar. Verso 29 fala, e eu vos destino o reino como meu Pai o destinou a mim. Né? Então ele está falando, aquilo que Deus tem reservado para mim, Deus também tem, o que o meu Pai tem reservado para mim, o meu Pai também tem reservado para vocês, né? Jesus falando.
as coisas, as glórias, as coisas de cima do alto que Deus tem para mim, meu Pai também tem para vocês. Verso 30, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre todos, julgando as 12 tribos de Israel. Está falando de autoridade, né? A autoridade que foi delegada a Jesus, Jesus passa para a sua igreja, né? Para vencer o inimigo, para julgar as 12 tribos, né? Fala de autoridade, de poder, esse poder que Deus, né? Que Deus delegou a Jesus, a seu filho, Deus passa para a sua igreja, né? Verso 31, disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, né? Mas a ciranda naquela época era uma peneira, né? A ciranda é uma peneira grossa que as pessoas no campo usam para jogar o trigo para o alto. E quando ela vai caindo, a pessoa se abaixa, né? Aleluia. Então, Satanás usou essa expressão para dizer que ia bagunçar com a vida inteira de Pedro, né? Com a vida totalmente, mas Jesus não autorizou, né? Assim, não autorizou totalmente que ele bagunçasse com a vida de Pedro. Então, o diabo, muitas das vezes, ele quer fazer isso com a minha vida, com a sua vida, ele quer fazer isso com a vida do homem, ele quer cirandar, ele quer bagunçar. Pedro foi para um lado, negou a Jesus, foi para o outro, negou a Jesus, tornou aí de novo, negou a Jesus. Então, assim, o diabo estava trazendo conflito, estava trazendo dissensão, estava trazendo separação do homem e Deus. Então, Satanás, ele veio para isso, para matar, roubar e destruir, né? Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Jesus, vendo a situação que Pedro se encontrava, Jesus orou por ele. Nós devemos fazer o mesmo quando a gente vê que nosso irmão se encontra nas mãos de Satanás, nas garras do inimigo, a gente tem que orar, né? Para que o diabo não cirande essa vida, não destrua a vida desse homem, não destrua a vida dessa mulher, não destrua a vida dessa família. Nós temos que ter misericórdia, porque o crente que é convertido, ele não quer ir para o céu sozinho, não. Ele quer levar outras pessoas, ele quer levar a sua família, ele quer levar os seus amigos. Então é assim que nós devemos fazer, seguindo os passos de Jesus, né? A gente seguindo os passos de Jesus, a gente caminha de forma certa. Aí aqui fala, verso 32... Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então, Jesus está falando, Pedro, quando eu orei por você, né? Orei muito por você, porque eu conheço a tua estrutura, eu conheço a tua verdade, eu conheço o teu coração, eu conheço quem você é, por dentro e por fora. Então eu orei insistentemente por tua vida, para que você não desfaleça, para que você, quando se converter de verdade, Pedro, você ajuda teus irmãos, né? Você seja um vaso de honra nas minhas mãos. Quantas pessoas estão dentro da igreja, né? Até artistas, pessoas que saem do mundo, né? Esses artistas pensam que está convertido e está convencido e volta de novo para o mundo. Por quê? Porque eles não largou o pecado, não largou as coisas do velho homem. Então, Jesus está falando, quando você se converter de verdade, você vai poder ajudar as outras pessoas. Mas para isso o teu coração tem que ser meu. Mas para isso eu tenho que reinar no teu coração. Para isso eu tenho que ser Senhor da tua vida. Eu tenho que estar no centro da tua vida, Pedro, para que as coisas vá bem, para que as coisas vá de acordo com a minha vontade, com a minha palavra. Verso 33, para finalizar essa palavra, fala, e ele lhe disse, Senhor, Pedro falando, estou pronta a ir contigo até a prisão e a morte, né? Muitas das vezes a gente fala isso, né? Precipitadamente, como Pedro falou. Não, Senhor,
não quer aceitar quando Deus fala com a gente, né? Eu lembro que no começo da minha caminhada o Senhor me exortou dessa maneira, lá para Subierga. Deus falou para mim que quando eu me convertesse de verdade, que eu fosse lá na frente, que Ele ia me batizar com o Espírito Santo. E eu não aceitei aquela palavra, retronquei, fiquei de cara feia, emburrada, entendeu? Ali, mas Deus foi trabalhando, né? Trabalhando, já tem mais de 10 anos esse trabalhar de Deus. Então, amados, não fique triste quando o Senhor Jesus te confrontar, quando o Senhor Jesus te repreender, porque Deus repreenda quem Ele ama. Então Deus repreendeu a Pedro aqui, que Pedro não falasse as coisas da boca para fora ou precipitadamente, porque quem conhecia a estrutura de Pedro era quem o criou, era o oleiro. O oleiro conhece o vaso e o oleiro faz do vaso aquilo que ele quer e como ele quer e na hora que ele quer e no momento certo. A gente tem que passar por esses processos na olaria. Na vida de Pedro não foi diferente. Pedro passou mais de 3 anos andando com Jesus. E só no final do ministério, quando Jesus morreu, né? Quando Jesus morreu, quase no final do ministério de Pedro, foi que ele se converteu, né? E enquanto Pedro não estava convertido, Jesus estava lhe alertando, lhe exortando, pelejando com ele, andou com ele, né, na praia. Jesus falou para Pedro: tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Falou 3 vezes: tu me amas, Pedro? Então apacenta minhas ovelhas, cuide dos meus. Então Jesus está falando comigo e com você: tu me amas? Cuide das minhas ovelhas, ajuda teu próximo, né? Ajuda teu irmão, ajuda o caído, o fraco, o necessitado. Vai buscar aquele que a sociedade não dá nada por ele. Vai atrás do mendigo, vai atrás da prostituta, vai atrás do alcoólatra, vai atrás do perdido, igreja, povo de Deus, nação eleita. Desperta, ó noiva minha, o noivo está voltando. Então Jesus falou para Pedro e Pedro não queria aceitar, né? Pedro retruncou, né? Muitas das vezes Deus exorta a gente e a gente não quer aceitar, porque a gente acha que o certo da gente não é o certo da gente é melhor do que o certo de Deus, e não é. O certo de Deus é melhor do que o certo do homem. Amém, amados? Que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor ao teu coração. Agora aqui nós vamos trazer o resumo, né, dessa palavra, nós vamos trazer a conclusão dessa palavra que fala assim: Pedro. O que significa Pedro? Jesus mudou o nome de Simão para Pedro. Não te chamarás mais Simão, mas sim Pedro. Pedro significa pedra ou rochedo em grego. Pedro, Tiago e João eram sócios, né? Ele tinha uma sociedade, mexia com pescaria. Pedro era filho de Jonas. A conversão significa mudança, arrependimento, transformar. Pedro nasceu em Betsaiba, ali ao mar da Galileia. Ele vivia em Cafarnaum. Simeão, o que significa o nome Simeão? Ele ouviu, ou ouvinte, em hebraico, generoso, aquele que ouve. Temperamento de Pedro era impulsivo ou sanguinário, né? Deus teve que trabalhar. Muitas das vezes Deus tem que trabalhar no meu e no seu temperamento para que a vontade de Deus permaneça em nossa vida, para que a vontade de Deus seja realizada em nossa vida. Então, o temperamento de Pedro, ele era muito impulsivo, ele era sanguinário, ele era violento, nervoso, agitado, né? Eu me acho muito parecida com Pedro, outrora, né? No passado. Mas com o passar do tempo, eu fui entregando a minha vida ao Espírito Santo, fui dando lugar ao Espírito Santo de Deus. Ele foi me tornando mais branda, mais calma, mais parecida com Ele. Então é assim que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. Quando você dá lugar ao Espírito Santo, Ele vai tornando você mais parecido com Ele. Tempo da conversão de Pedro. Pedro só se converteu de verdade quando Jesus morreu.
Pedro foi um dos principais pilares da igreja em Jerusalém. Ele pregava com muita confiança e curava e ministrava para os judeus. Cirandar com Pedro. A ciranda é uma peneira grossa que as pessoas no campo usam para jogar o trigo para o alto. E quando ela vai caindo, a pessoa se abaixa. Significa que Satanás usou essa expressão para deixar Pedro confuso e dizer que ia bagunçar com a vida de Pedro totalmente, mas Jesus não autorizou. Pedro morreu crucificado para baixo, em Roma. Pedro era o discípulo mais velho. Aleluia, Jesus querido. Glória a Deus por essa palavra. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço por essa palavra maravilhosa que não vem de mim, mas vem do alto. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada na vida deste homem, desta mulher. O Senhor vai libertando, o Senhor vai convertendo e vai salvando, vai transformando esse coração, meu Pai. Senhor, vai convertendo vida. Senhor, vai tirando o convencimento e trazendo a conversão verdadeira, genuína, de dentro para fora. Que esse homem e essa mulher venham reconhecer hoje os seus pecados, as suas falhas, os seus erros diante de Ti. E venha se prostrar diante de Ti, reconhecendo que só o Senhor é Deus e não há outro além de Ti. Pai, vai transformando essa vida, vai transformando esse lar, esse lugar. Vai mudando a história, vai mudando o cativeiro. É o que eu te peço em nome de Jesus, que a tua palavra vá e promova vida e vida em abundância. Confirma a bênção e a vitória, Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém.